Bom dia, seja bem-vinda. Bom, então, estou aqui começando esse trabalho hoje, né? Estou vendo meu amigo Igor. Sejam todos bem-vindos, né? Aqui é o Centro Espírita Jesus de Nazaré, nosso lar, que eu estava falando para Jesus de Nazaré ainda agora, desculpe a confusão. Então, ao Centro Espírita, nosso lar, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje, infelizmente, a gente não terá tradução simultânea em Libras. Nossa intérprete não teve condições de participar, mas vamos lá, seguir em frente, né? Quem sabe depois, mais tarde, alguém da casa faça a edição colocando a interpretação em Libras. Bom, então, muito obrigada, muito obrigada. Então, para começar o trabalho, a gente faz uma pequena prece, né? Agradecendo a Deus por estar aqui com a gente hoje e sempre, a todos os benfeitores da casa, né? Por essa oportunidade, elevando os nossos pensamentos a Jesus, para que Ele nos proteja, que nos inspire a todos, a mim, para falar coisas que sejam necessárias e importantes. E a todos que estão escutando, para que essas palavras atinjam o coração e tragam alegria, mudanças necessárias para a saúde e para a harmonia de todos. Vocês me ouvem bem? Tá bem o som? Tá bom? Conseguindo escutar bem? Se tiver, é só fazer um okzinho assim, que eu já sei. Bom, o tema que me cabe hoje não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Ou seja, é estranho a gente imaginar Jesus falando numa situação dessas. Primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei, não, isso aí é fake news. Obrigada, Igor. Isso é fake news, não é possível que Jesus tenha dito isso. E como eu tenho a mania irritante de ir atrás do que foi dito, para meu espanto, ele falou mesmo isso. Está em Mateus, né? Deixa eu ver aqui certinho qual é o versículo. Está em Mateus 34. Desculpa, Mateus 10, versículo 34. E Mateus capítulo 10, versículo 34. Ele falou isso mesmo. Mas a gente fica assustado ainda assim. Ele falou, realmente falou, está em Mateus. Quem foi Mateus? Qual era dele? Qual a autoridade dele de falar isso? Ele era um dos apóstolos que conheceu Jesus. Ele foi um dos que estava com Jesus muito tempo, não desde o início. Mas ele estava com Jesus desde que Jesus começou sua tarefa evangélica e desde aquele momento que ele, Jesus, estava passeando pela comitiva dele, estava pregando com a comitiva dele, e uma criaturinha que era um cobrador de impostos, um fariseu detestável, todo mundo detestava os cobradores de impostos. Até hoje, né? A gente não gosta de pagar imposto. E ele estava lá e pediu a Jesus, queria ver Jesus. Jesus falou, desce e eu vou precisar falar contigo. Então Jesus foi à casa dele, almoçou com a família dele, fez tudo que tinha direito e ele passou a seguir Jesus. Foi uma pessoa que se converteu, ele era um cobrador de imposto. E ele diz, quando ele chegou nessa conversão, que ele ia abonar as dívidas de todo mundo, que ele ia resolver a vida de todo mundo, que ele ia ajudar todo mundo que estava devendo a ele. Então ele se converteu, há uma grande transformação nele, tanto que ele é um dos escolhidos de Jesus para ser um dos apóstolos. E Jesus tinha um monte de discípulos. Discípulos eram aqueles alunos de Jesus, que andavam com ele para tudo que era lugar. Mas Jesus escolheu 12, para que esses 12 pregassem mesmo o Evangelho. Então ele dá uma série de recomendações para esses apóstolos. Esses 12, ele disse para eles andarem de parezinhos, cada 2, andando nas cidades, avisando que Jesus estava vindo. Então, na casa que eles chegassem, que fossem recebidos, eles falavam, pregavam, faziam as curas, tudo que tinha, todas as missões que Jesus deu a eles, de pregar o Evangelho, que não existia Evangelho naquela época, tá, gente? Jesus não inventou o Evangelho. Os Evangelhos foram escritos pelos evangelistas, muito tempo depois. Mas ele dizia para as pessoas, inclusive Mateus, ele, por ser um fariseu, um cara importante que sabia ler e escrever, ele conseguiu escrever a vivência dele com Jesus. Então ele se torna
um dos apóstolos interessantes e um dos evangelistas bacanas, porque ele viveu aquilo ali e ele escrevia, sabia escrever. Marcos, ele andava com Pedro, São Pedro, que também era um apóstolo. Então, compilou aqueles ensinamentos de São Pedro e foi anotando, né? Lucas, ele pegou o compilado de Maria, mãe de Jesus. Ele foi a Éfeso e ela contou para ele como era a pregação. Ele anotou tudo. Lucas foi precioso. Graças a ele, nós temos o Atos dos Apóstolos e o Evangelho, entre aspas, de Maria, que foi ela que disse para ele como foi toda a vivência, inclusive a infância de Jesus, que nenhum dos outros evangelistas tem esse relato, né? Então, João também conheceu Jesus. Então, Jesus estava com ele viu toda a tortura, tudo de Jesus, João presenciou. E ele cuidou de Maria, ficou com ela, né? Então, nós temos esses dois evangelistas que conviveram com Jesus de verdade e outros dois que trouxeram relatos de alguém que vivia com ele a pregação dessas pessoas. Então, Mateus, ele escreve nesse evangelho dele, ainda no Mateus 10, ele conta que Jesus separou os apóstolos. Eram 12, disse, vão ser esses 12 aqui são meus apóstolos, aqueles que vão seguir, e ele denominou, 6 são meus apóstolos. E aí, a partir desses 12, começou-se a difundir o evangelho, que não é evangelho, na época não era evangelho, a palavra de Deus. Bom dia! Então, ele não estava simplesmente dizendo evangelho, ele distribuindo para as pessoas a palavra de Deus. E ele deu instruções muito, muito sérias para eles. Se entrar na casa de alguém e a pessoa não te trata bem, se você entrar e a pessoa te tratar bem, você dá a sua paz para ela. Você transmite a paz que você tem no seu coração, faz as curas, tudo que você tiver direito. Agora, se você chegar lá, a pessoa não abrir a porta para você, não te receber, não te hospedar, você pega a sua paz de volta, bata os seus sapatinhos para não ficar nem a poeira. Ou seja, esse orgulho? Não. Você, o que é trazer a sua paz de volta? Continue em paz. Independente do cara te xingar, independente de qualquer coisa, você continue na sua paz, bata as poeiras para você não levar nada dele. Nada, não é isso. Para não levar nada dessa pessoa. É o versículo 14, né? Então, não levar nada dela, nada. Nenhum rancor, mágoa, ressentimento, raiva, nada. Simplesmente saia do jeito que você chegou, com a sua paz. Então, ele estava ensinando tudo isso para os discípulos. E eles estavam muito assustados, porque chegavam no lugar e o pessoal ficava tratando eles esquisito. E ele disse ainda, vocês não vão aos gentios, não vão aos samaritanos, porque se vocês forem a eles, vocês vão perder tempo, esse povo ainda está muito perdido. Vai em quem está assim na dúvida. Eles foram no quem estava na dúvida. Justamente as pessoas que estavam questionando algumas coisas dentro do judaísmo, que estavam se sentindo desprezados, que estavam tentando entender como é que um pai pode ser tão escolhendo uns do que outros. Então ele foi e falou isso para os apóstolos dele. E eles foram embora, mas começaram a ter muitos problemas. Aí Jesus fala para eles que eles tinham que romper com aquilo que eles eram antes. Que eles não podiam ser as mesmas pessoas falando as mesmas coisas nos mesmos lugares. Eles tinham que ter mudanças, porque eles se transformaram. Então eles tinham que levar para as pessoas essa transformação. E no levar as pessoas essa transformação, eles cortaram com a espada. Não a espada que fura pessoas. Cortaram com o passado. Isso não quer dizer que eles deixaram de ser uns bons filhos, porque para os judeus o bom filho é máxima e de máximas e máxima, está nos 10 mandamentos. Então eles jamais poderiam maltratar os pais deles, não seria isso, muito menos brigar com seus parentes, mas cortar o que estava, não servia mais, porque dentro, se a gente pega o Antigo Testamento para ler, nós vamos ver que Deus era vingativo, Deus era rancoroso, Deus gostava mais de um povo do que do outro, né? Que dizia, não, essa terra aqui eu dei para você, você vai lá e mata todo mundo, pega o que tem lá. Então Jesus quis mostrar que não era isso, Deus não era isso. Deus era pai de todo mundo. Ele ensinou para a gente o Pai Nosso. O que diz o Pai Nosso?
Pai nosso, de todos nós. Então ele estava dizendo isso para eles: vocês vão romper com a espada. Como? Deixando de ser quem vocês eram. Isso ele fala até para Pedro. Nas últimas conversas que ele tem com Pedro, o que ele diz para Pedro? Pedro, guarda essa bendita dessa espada. Com ferro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí pegou a orelhinha do pobrezinho do soldado que foi lá prender Jesus, colou de novo no lugar. Quer dizer, Jesus era um ser extremamente pacífico, mas pacífico não quer dizer que ele fosse omisso. Jesus tinha atitude. Jesus ele não aceitava coisas erradas, né? Ele mostrava exatamente isso, que Deus, como está dizendo o Igor aqui, é amor, misericórdia, ternura e bondade. Exato. E justo. Então Jesus era justo. O que é Jesus justo? Ele não aceitava situações que colocassem as pessoas oprimidas, que chegasse nos templos e começasse a vender um monte de quinquilharia, que usasse o que quisesse para falar que era Deus. Então Jesus não concordava com isso. E a gente vê bastante isso, mas quando está mais no finalzinho de cada evangelho, mostra esse lado de Jesus, que ele não concordava. Ele chegava a dizer: hipócritas, vocês são que nem túmulos, são lindos por fora, cheios de palavras bonitas, maravilhosas, mas dentro vocês estão fazendo um monte de horror. Dentro de vocês tem um monte de sujeiras, de iniquidade. Ele também questiona o hábito dos judeus, né? Não dizendo que estava errado, mas que chegava e saía comendo antes de lavar as mãos. Os judeus os judeus, de modo geral, é um povo muito limpo. Eles chegam em casa, eles lavam as mãos, eles vão comer, eles lavam as mãos. Mas os apóstolos estavam morrendo de fome, chegaram e começaram a comer. E comer, lembra que eu falei para vocês que eles chegavam na casa e comiam o que tivesse, vestiam o que tinham. Então eles não podiam se dar o luxo, não, isso aqui não, porque não, eles comiam o que tinham. E ele foi muito questionado com relação a isso. Então, quando ele foi muito questionado em relação a isso, o que aconteceu? As pessoas começavam a brigar com ele. Aí ele disse: olha, o mal não é o que entra na boca. Está em Jesus, tá? Um dos evangelhos. Que ele entra no corpo e sai, porque ele é da matéria. Então, vai constituir a matéria. Então, ele fala mesmo: o que entra pela boca vai sair na latrina. Mas o que sai da boca é que é o problema, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então ele falava muito isso, ele nunca foi omisso em relação a isso. E ele queria que os benditos dos apóstolos tivessem essa postura, que fizessem seu conhecimento, que percebessem como eles estavam, se ainda tinham muito preconceito, se ainda eram muito revoltados, se ainda achavam que devia ser um melhor do que o outro. Ele falava isso. Então, corta com a espada isso que você trouxe do seu passado, da sua vida rancorosa, da sua vida cheia de conceitos e preconceitos, julgamentos. Jesus foi o primeiro que falou: eu não vou julgar, eu não sou juiz. Né? Quem que não tem pecado? Vamos jogar pedra? Quem não tem pecado, joga pedra. Agora, quem não tem pode jogar. Mas eu que não tenho, eu, Jesus, na época, ele fala: eu que não tenho pecado, eu vou jogar pedra? Não, ninguém jogou, você eu vou jogar. Então, essa visão de Jesus é que faz a gente pegar a espada e romper com o que é velho. Não pessoas idosas não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos romper com os pobrezinhos dos idosos. Mas a gente tem crianças muito rancorosas, né? Infelizmente tem. A gente pode encontrar. A Rejane está enviando uma solicitação para participar de seu vídeo ao vivo. Você quer participar, Rejane? É isso? Se quiser, faça uma cena, ou se, às vezes pode ser que sem querer a gente coloque e parece que está pedindo para participar, né? Mas se quiser, tudo bem. Então, o que acontece? A gente tem que romper. Aí ele fala, deixa eu ler aqui para não gastar nem uma palavra que não seja de Jesus, tá? Ah, tudo bem. Ele fala o quê, ó? Não pense que vim trazer a paz à terra. Por que não traz a paz à terra? Porque ele está trazendo para a gente mudanças de conceitos. Está dizendo aqui que eu não posso deixar você entrar, tá, Regina?
Você pode participar no chat. Se diz alguma coisa, eu falo aqui, tá? Obrigada, Iris. Então, ele está dizendo para a gente isso. Não pense que eu vim trazer a paz à Terra. Não vim trazer a paz à Terra. Por que não vim? A gente, quando está no momento de reforma íntima, de angústia, a gente não está fora de paz? Toda vez que a gente vai fazer uma mudança na vida da gente, há um momento de turbulência, não é? Da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, da idade adulta para a melhor idade, tudo bem, não se preocupe. Da melhor idade, a gente não passa por transformações, turbulências. Então ele não trouxe paz, porque ele está mudando os conceitos da gente. Ele está ensinando para a gente o Sermão do Monte. Então a gente vai ter que mudar, né? Bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, aqueles que têm sede e fome de justiça. Porque essas pessoas são as bem-aventuradas, ou seja, aquelas que se transformam. Porque o que é normal, o que é comum, a gente está passando por um momento de dor, um momento horrível de dor, o que a gente faz? A gente faz o quê? A gente pega e sai brigando com todo mundo, xingando todo mundo, se sentindo muito triste. É digno? É, a pessoa está assim. Mas o que Jesus pede da gente? Que eu pegue esse momento de dor e compreenda que tudo aquilo ali está previsto. Tudo aquilo ali foi uma ideia que já estava preparada. Jesus disse que não cai uma folha da árvore sem o conhecimento do Pai. Ou seja, as coisas não é que sejam pré-determinadas, está lá escritinhas, mas a gente precisa passar por conflitos. Porque se a gente não passar por conflitos, a gente não vai evoluir. Então Jesus falou para a gente, se preparem para o que vem. Preparar com a segurança, preparar com o amor, com a generosidade, se preparem com a transformação. Vai doer, você vai perder sua paz, porque você não vai mais fazer o que você fazia antes. É muito confortável fazer o que a gente sempre fez, não é? A gente pega o caminho do trabalho, eu vou por essa rua, já sei quais são as casas, já sei tudo que eu vou passar, vou chegar no trabalho em 10 minutos, 5 horas, um dia. Sei tudo. Mas se eu mudar o caminho, meu Deus do céu, são outras casas, eu posso me perder, como é que vai ser? Então é muita dor, a gente perde a paz. Por isso que Jesus disse, não pense que vim trazer a paz à terra, porque Ele quer que a gente mude, que a gente saia dessa mesmice, que a gente saia da Idade Média, que a gente saia desses momentos que a gente está vivendo horrorosos das cruzadas. Vamos sair disso. Não é isso. De fato, vim separar o filho de seu pai. Quem é o pai aqui no caso? É o pai que me fez, que fez eu nascer, minha mãe? Não. O filho do seu pai, das suas tradições, das suas teimosias, dos seus rancores, que traz de séculos e séculos, encarnações e encarnações. Mude para você para o reino dos céus, pelo amor de Deus. Né? Aí ele fala mais ainda. Ó. O filho do seu pai, a filha de sua mãe, que é a mesma coisa. Filha, rompa com aquilo que você aprendeu. Crie coisas novas. A nora de sua sogra. Quer dizer, todo sempre é o antigo para o novo. Corta. Mude. Evolua. E aí ele diz ainda, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Isso é muito complicado, os inimigos do homem. Que homem? Talvez os seres humanos que estão passando por momentos de doença, de tudo, que da comunidade deles tem um monte de... Quando a gente pega o Antigo Testamento, se vocês estiverem assim, sem nada para fazer na vida, dá uma lidinha na Gênesis, que começa desde os tempos, antes da Adão e Eva, da criação, e vai terminar exatamente quando Moisés consegue tirar esse povo de lá, e daí para frente começa os trabalhos de Josué. Tá? Então ele conta toda a narrativa de Moisés. A gente vê uma coisa assim muito doida, né? Tudo era possível, mata todo mundo, as 7 pragas do Egito, mata o filho do faraó,
só vão sobreviver aqueles que têm o cordeiro marcado, né, na porta da casa. Então era tudo assim muito sangrento naquela época. Rompa com isso. Eu estou propondo para vocês dar outra face. Aí a gente interpreta que dá outra face, fica parado, sentado, levando tapa na cara. Não é isso que Jesus propôs. Qual é a outra face da gente? Nós temos os benditos pecados capitais, né, que a gente pode chamar de vício, se quiser. Por exemplo, um deles seria a ganância. Qual é a outra face da ganância? Generosidade. Então, em vez de eu continuar gananciosa, eu vou ser o quê? Generoso. Dá a outra face para quem está te ofendendo. Que isso? Em vez de você devolver com ódio, sair batendo na pessoa, dá outra face. Seu amor que tem no seu coração. Então Jesus, na proposta dele, é uma proposta amorosa, pacificadora. E aí ele fala aqui, ó, aí que fica punk. Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, para você me seguir, você precisa mudar seus conceitos. Todos, preconceituosos, julgamentos. A gente julga, porque fulano fez isso. Tá, mas vai conversar com fulano, vai ver a vida dele. Será que no lugar, e isso, Igor, retribuiu mal com bem, será que no lugar dessa pessoa eu faria melhor? Será que eu não ia ser 200 vezes pior, ter uma atitude muito mais terrível do que aquela pessoa? Então, quando ele fala isso, ó, quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, enquanto eu continuar rancoroso, xingando todo mundo, brigando com o mundo, não coisas que vocês considerem justas, vocês querem ajudar a melhorar, mas falando mal das pessoas, divulgando fake news, cuidando de coisas assim, sem ler, entender o fundamento das coisas, nós não somos dignos de Jesus, que Jesus não suportava injustiça. A gente continua amando ao nosso pai, quer dizer, não o pai físico, o pai, a alma primitiva, rancorosa, que está lá, o que a gente no espiritismo chama de homem velho. A gente agradece por ele ter trazido a gente até aqui e diz para ele, meu homem velho, a partir de hoje você vai ser um homem novo. Vai doer? Vai. Perder a paz? Vou. Mas a partir do momento que eu conseguir transformar meu homem velho num homem novo, a vida fica melhor para todo mundo. Aí ele fala ainda, ó, quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. O que é isso também? Peraí, tudo bem, pai, eu entendi. Agora filho ou filha são as coisas que ainda estão rancorosas, que ainda estou passando para frente para divulgar para o mundo. São as minhas criações. As criações que estão no meu coração. Gente, eu estou vendo tanta gente criativa nessa ocasião. Vejo gente colocar mensagem psicografada pelo Dr. Bezerra de Menezes para você assumir um partido ou outro. Pelo amor de Deus. A gente lê, vai lá no livro dos médiuns, vai ler o que a gente pode considerar como mensagem que deva ser levada a sério. Tá lá, é só ler. Não fiquem com os palestrantes, leiam, estudem, para vocês deixarem de ser os homens velhos que ficam o tempo todo lendo coisas e repetindo coisas que não vale a pena. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. O que é isso? Quem é que não toma a sua cruz? O que é a sua cruz? O que foi a cruz para Jesus? Um objeto de tortura horroroso. Ele ficou horas pregado naquela cruz, pendurado, com sede, calor e fome, e sentindo dor. Então aquilo é um objeto de tortura que eu não consigo imaginar alguém que goste de tortura, mas tudo bem. Então ele fala, quem não toma a sua cruz e não me segue. Mas a cruz não significou a tortura. A cruz significou a redenção. A partir da cruz, Jesus mostrou para a gente a redenção. Se ele tivesse morrido velhinho, nós, como somos primitivos ainda, a gente adora coisas ruins, o que acontece? Se ele simplesmente tivesse sido um pacífico senhor que morresse velhinho, talvez ele não tivesse impactado tanto.
Mas a gente precisava de algo assim terrível para a gente acreditar em Jesus. Ele precisou chegar para a gente materializado, mostrar, ó, tá aqui, eu não morri e vocês também não vão morrer. Mas para fazer isso tinha que causar um impacto horroroso. Talvez não precisasse se nós já tivéssemos civilizados naquela época e hoje, tá? Então ele diz aqui, quem não toma só a cruz, o que é a cruz da gente? Não é ser pregado na cruz, é o dia a dia, é essa reforma, essa tentativa de ser um ser humano melhor. Isso é uma tortura pra gente. Eu, não sei vocês, mas eu quando estou fazendo uma coisa que eu vejo, meu Deus, estou fazendo isso de novo, será possível? Eu não mudo? Que droga! Ainda não consegui largar essa criatura terrível que está dentro de mim. Aí, quando eu vejo isso, é a minha cruz, é a mudança, é olhar para dentro de mim e ver quem eu sou, o que eu estou fazendo. Mas não é tortura íntima, como diz o nosso querido irmão, né? Rossando Klinger. É reforma, tá bem, não consegui ainda, mas vou conseguir. Amanhã eu estou melhor do que hoje. Um dia de cada vez, né? E ele fecha isso aí dizendo pra gente: quem procura conservar a própria vida vai perdê-la. Estranho, né? Está brigando com o instinto de sobrevivência, todo mundo quer continuar vivo. Mas a vida que você continua arraigado, você vai perder essa encarnação. Se você continuar desse jeito, essa tua encarnação não ajudou você a dar o tal do salto quântico, sair da cruz para a redenção. Só isso. Está tudo muito claro aqui no Evangelho. A gente não lê, né? Então, quando ele fala que quem procura conservar a própria vida vai perdê-la, é isso. Se eu continuar daquele jeito, eu vou ter que reencarnar mais 20 vezes para libertar desse vício horroroso que eu tenho. E quem perde a vida por causa de mim vai encontrá-la. Isso aqui, essa frasezinha, ele falou para os apóstolos dele, não é para gente sair matando todo mundo. Por quê? Ele já estava dizendo para os apóstolos dele que eles iam passar por tormentos horrorosos. O único que não passou foi João, porque ele conseguiu se livrar. Jesus falou para ele, quando ele ressuscitou, para João: você não vai morrer de uma forma complicada. Mas todos os outros, inclusive Paulo, que se autodenominou apóstolo posteriormente, e disse que todos nós somos, inclusive Paulo teve uma morte complicadinha, né? Ele falou isso. Quem perde a vida por causa de mim vai encontrá-la. Ou seja, quando a gente cumpre a nossa tarefa, não é maltratar o corpo físico, não é deixando de dormir, não é deixando de comer, não é deixando de viver. Mas quando você perde a sua vida, o que é o perder a vida? É muitas vezes deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer, mas porque você está pregando o Evangelho. Como dizia São Francisco, pregue o Evangelho o tempo todo, nem que para isso você precise usar palavras, né? Então, pregando o Evangelho, nós estamos pregando o Evangelho agora. Eu estou falando para vocês, especialmente o Evangelho de Mateus, e vocês estão pregando o Evangelho, me ouvindo com toda a paciência e amor que tem no coração de vocês. Entendem? Então, isso é o pregar o Evangelho. Não só ouvir, mas usar o que eu falei para alguma coisa ou não. Porque eu estou dando a vocês a interpretação que me veio à mente quando foi sugerido que eu fizesse esse tema. Eu estava rezando, pedi a Deus para me iluminar, para eu falar coisas que valessem a pena para vocês. Então, mas é a minha leitura. É importante que vocês leiam também, para que vocês possam entendê-la, né? Então Jesus fala: quem perde a própria vida por causa de mim vai encontrá-la. Ou seja, vocês, apóstolos, vocês vão ser chamados para dar testemunho de fé. Lembra de Pedro lá? Que antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar? E ele negou. Mas quem estava lá o tempo todo com Jesus na cruz, junto com Maria e as outras mulheres? João.
João é o evangelista, tá? Não é o João Batista. João Batista é o primo de Jesus. João estava lá o tempo todo com ele. Então, quando ele fica ali o tempo todo, ele deu o testemunho dele de fé. É isso, ele não precisou perder a vida, né? Então, gente, meu tempo está chegando ao fim, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês domingo, trazendo essa mensagem. Muito obrigada. Trazendo essa mensagem para vocês. Vai ficar gravado aqui no centro. Quem quiser assistir depois, fique à vontade, né? Quem quiser depois falar comigo, tem acesso pela gravação, fica o meu Instagram gravado aí também. E que a gente possa ser um ser humano melhor todos os dias. Sou imensamente grata pela oportunidade. E para fechar aqui, a minha mãe mandou há muitos anos atrás, minha mãe era um ser especial, de luz. Ela mandou uma mensagem para mim, que eu achei, estava procurando um texto, o que eu ia falar para vocês, e apareceu essa mensagem. E então eu falei, não é acaso, eu vou ler essa mensagem para vocês. Aceitem com alegria o momento presente, sem a preocupação com o futuro, pois uma coisa plena é constituída por presentes sábios e por isso bem resolvidos. Então, meus amores, meus queridos, que o nosso presente seja pleno, seja um presente. Que Jesus proteja todos nós, nos traga muita luz, muita paz, que a gente possa viver o Evangelho de Jesus, o Sermão na Montanha, em todos os nossos momentos. Que a gente possa trazer paz, amor a todos a quem a gente encontrar. Que todas as pessoas que estão assistindo essa palestra agora e que assistirão, a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta estão transmitindo essa palestra, que essa paz, essa alegria que nós todos estamos sentindo aqui agora, se estenda para essa semana que nós vamos começar, por todas as pessoas que nós temos contato, unidos a nós pelo destino, que a gente possa transformar o planeta num lugar melhor, a partir do nosso amor, da nossa paz, da nossa alegria de viver. Que Deus é alegria, Deus é paz, Deus é união. Que todos tenham um excelente domingo, que seja muito bom para todo mundo. Muito grata, gratíssima. Opa, obrigada, Sandra. Gratíssima a vocês pelo convite. Eu estou à disposição sempre que quiserem. É só me chamar, tá bom? Um beijo bem grandão e até uma próxima oportunidade.